Boa noite! Vamos ler mais algumas páginas, engasopei. Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Hoje vamos para o capítulo 7, página 350. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para nos acompanharem na leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo, que possam sair daqui vibrações boas, que cheguem a todos os doentes, todas as pessoas que estão em hospitais, todos os seus familiares, renovando-lhes a fé, acalmando-lhes o coração, sabendo que pode demorar, mas vai ter fim esse sofrimento, e que o Senhor está sempre conosco. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja. Vamos agora para o capítulo 7, fim de luta. Depois de alguns dias de meditação na dependência da igreja, Tassiano entendeu-se com o velho Enio, que lhe anotou as ponderações atencioso. Embora cego, não se conformava em pesar no orçamento da instituição. Não sabia como agradecer o devotamento de Pudens, que se fizera credor de seu melhor carinho. Se pudesse, ali permaneceria ao lado dele, a servi-lo com dedicação e respeito, até ao fim dos dias que lhe restassem na terra. Entretanto, não se achava só. Precisava cuidar do futuro de Quinto Celso, e em razão disso, não lhe cabia demorar-se. Contudo, acentuava triste, não desejava tornar à casinha do bosque. As reminiscências da filha ataçavam-lhe o coração. A ausência de Blandina trouxera-lhe um vácuo irremediável. Confiaria desse modo a Enio os valorosos arquivos de Basílio e venderia a residência, os carros e os cavalos. Com o produto da transação, pagaria as dívidas em que se empenhara, transferindo-se com o filho para Roma. Tinha por lá a filha mais velha, Lucila. Nunca se afinara integralmente com ele, mas isto não a levaria a trair a voz do sangue. Era rica e de certo se compadeceria da situação em que fora arrojado. Indubitavelmente, não lhe negaria proteção quando lhe visse a penúria. Pretendia, sim, colocar-se sob o patrocínio dela, em companhia do filho adotivo, cuja idade reclamava atenção. Em Roma, com as relações de que ainda julgava dispor, situaria o rapaz em condições honrosas para aguardar dignamente o futuro. Pudens escutou-lhe os planos e não se opôs à realização deles. Reiterou-lhe, porém, a sua amizade e simpatia, ofertando-lhe os préstimos, porque a aventura de tão longa viagem para recomeçar a vida. A igreja poderia incumbir-se discretamente da educação de Celso, e ele mesmo, Tassiano, não estaria sem trabalho. Havia doentes a consolar, imensidade de serviços a fazer. O viúvo de Helena, contudo, não renunciara de todo ao orgulho da classe. Alcançara alguma tolerância
mas não achava-se ainda longe do verdadeiro desprendimento de si mesmo. Não exporia Celso ao flagelo das perseguições periódicas. Amava-o bastante para arrojá-lo sem defesa à desconsideração social. Senti-lo-ia mais seguro na grande metrópole. Possuía em Roma não apenas a filha, que certamente lhe garantiria subsistência, mas também poderosos amigos, com marcada influência na corte. Contaria com os elos do passado para encaminhar o filho adotivo na vida pública. Quinto Celso era senhor de preciosa inteligência. Ligara-se a ele pelos mais íntimos laços do carinho e da confiança. Estimava-o com excessos de zelo, de ternura. Desde o instante em que o recebera das mãos de Lívia, de partida para as regiões da morte, nele descobrira uma joia valiosa para o escrínio vivo de sua alma. Habitualmente refletia no mistério da comunhão sublime e perfeita em que se entrelaçavam. Tinha a ideia de haver reencontrado um amor celeste que o tempo não conseguiria apagar. Ouvindo embevecido, julgava muitas vezes que recuperara a companhia paternal. Mal sabe ele que recuperara mesmo. Aquela sensatez na apreciação da vida, aquela cultura polimórfica e aquelas facilidades de expressão características da conversação do filho adotivo recordavam-lhe os inesquecíveis entendimentos com Quinto Varro, nos jardins, na residência do padrasto. A graça e a glória, a compreensão e a sabedoria inata eram as mesmas. Inexplicavelmente passara a raciocinar pela cabeça do jovem nos grandes momentos de luta. Buscava nele, instintivamente, a palavra final nos assuntos graves e a orientação adequada no caminho espirituoso. Amava-o com todos os recursos afetivos de sua alma obstinada e brávia, mas leal e sincera. Somente por ele queria agora viver e porfiar nas lides amargas do mundo. Como relegá-lo, pois a incerto destino em Leão? N verificou que não lhe competia argumentar. O cristianismo ainda era considerado fora da lei. As represárias de ordem política caíam invariavelmente de surpresa sobre o ânimo dos adeptos. Não seria lícito, pois, forçar uma solução tendente a favorecer-lhe os pontos de vista. Celso, convidado a opinar, asseverou que somente lhe interessava o contentamento paterno. Seguiria Tassiano com a fidelidade de sempre. O infortunado patrício, deste modo, passou do plano à ação. Vendeu a casa, as bigas e os animais que lhe pertenciam ao novo senhor da antiga Vila Vetúrio. Entretanto, o dinheiro recebido de Álcio mal chegou para o pagamento dos débitos contraídos. Restava-lhe apenas o suficiente para a viagem. Ainda assim, não se lhe modificou o projeto. Leão asfixiava-o. A saudade de Blandina e a cegueira inesperada constringiam-lhe o coração. Desejava retirar-se dali, expandir-se, desalojar o próprio pensamento e tudo esquecer. Pudens, no entanto, generoso e precavido,
entendeu-se com Celso e deu-lhe uma carta para um amigo humilde, mas sincero, que morava na Via de Ostia. O pai adotivo levava reduzidas possibilidades. Talvez precisassem do concurso de alguém antes do primeiro contato com a viúva de Galba. Assim, na hipótese de qualquer dificuldade, poderiam recorrer a Erato Marcelino, velho cristão abençoado pela família, que se refugiara na fé, vivendo entre a renúncia e a caridade. O rapaz recebeu as instruções prazerosamente. Desse modo, não estaria sozinho para superar os obstáculos. Para não melindrar o pai, guardou a missiva cuidadoso e as despedidas se fizeram comoventes. Zarpando de Massília, ligeira galera deixou-os em Ostia, que ainda ostentava os belos monumentos do porto de Trajano. O cego, apoiando-se no moço, respirava os ares da pátria com manifesta alegria. Os recursos escasseavam, contudo, ouvindo as entusiásticas referências de Celso quanto à formosa baía hexagonal que o mencionado imperador mandara construir, recomendou ao filho adotivo procurasse a moradia de Fúvio Expêndio, um companheiro de mocidade que, segundo informações recebidas na Gália, ali se recolhera em soberba chácara. Expêndio naturalmente os receberia de bom grado. Recordava-lhe a figura imponente nos jogos e a alegria espontânea com que se entregava às libações, depois dos concursos bem ganhos. O reencontro ser-lhe-ia valioso. De certo, o amigo dar-lhe-ia pousada condigna e providenciaria adequada condução que os levasse confortavelmente a Lucila. Enquanto meditava, conversando consigo mesmo, Celso, norteado pelos esclarecimentos de vários transeuntes, bateu à entrada de grandiosa vila, encravada no centro de tranquilo pomar. Um escravo bem posto veio atender. Esperançado, Tassiano tomou a palavra e perguntou pelo amo, anunciando a sua posição de companheiro do pretérito, que não o abraçava havia longos anos. Daí a momentos, um patrício de rosto menos simpático, tipo acabado de decadência, apareceu coceante e desleixado. Mirou os visitantes detidamente e, depois de estampar fria expressão de desprezo que gelou o quinto Celso, indagou irritadiço: "Que desejam?" "Oh, é a mesma voz!" gritou o filho de Varro, estendendo instintivamente os braços. "Fúvio, meu amigo, reconhece-me? Sou Tassiano, o velho aliado das competições." O romano recuou aborrecido e bradou: "Que insolência! Por Júpiter, nunca te vi! Não comungo com a peste." Iludido pela própria confiança, o recém-chegado, retomando o apoio nos ombros do filho, explicou-se um tanto desapontado: "Não te recordas de nossos exercícios em casa de Vetúrio, meu padrasto e meu sogro? Tenho ainda a impressão de ver-te manejando o gládio reluzente ou então comandando a biga ligeira que voava ao galope dos teus belos cavalos brancos. Não passa de reles, impostor."
tornou Expêndio encolerizado. Tassiano é um homem da minha condição, vive honradamente nas Gálias. É um patrício. Jamais me apareceria com tua execrável miséria, Gaules imbecil. Com certeza abusaste do meu antigo companheiro para extorquir-lhe informações com que invadir-me a residência e assaltar-me. Biltre, vagabundo, deve ser algum nazareno extraviado, conduzindo até aqui esse jovem ladrão. Rua! Rua! Ponham-se daqui para fora! Para fora! Fúlvio, possesso, indicava-lhes a praça pública, enquanto o amigo, arruinado, enxugava o pranto copioso que lhe fluía dos olhos mortos. Quando o portão metálico foi cerrado pelo dono da casa, com grande violência, o desencantado viajante voltou sobre os mesmos passos em que se havia dirigido até ali. O moço, adivinhando-lhe a dor, abraçou-o com mais ternura, como a reafirmar-lhe que ele, Tassiano, não se achava só. Agradecido, o infortunado pai de Blandina, esboçando a resignação e a humildade no rosto, observou: Em verdade, meu filho, não tenho agora outro amigo senão tu mesmo. O ouro e a posição costumam mostrar a amizade. Onde há amizade, não existe. É impossível que Fúlvio não me reconhecesse. Sou hoje, porém, uma sombra no campo social. Perdi tudo, o dinheiro, a mocidade, a saúde e o renome familiar. Sem tais predicados, creio que a própria filha me desconheça. Ante a dolorida reflexão daquela voz, o rapaz tentou enveredar-se pela estrada do otimismo e da esperança. Que o pai não se inquietasse. Ele, Celso, estava moço e forte. Trabalharia por ambos. Nada lhes faltaria. Quanto à hospedagem por algum tempo, trazia recomendações de Pudens para um velho amigo deste. Érato, segundo os esclarecimentos do benfeitor de Leão, devia morar em ponto muito próximo. Se Tassiano concordasse, não precisariam recorrer à proteção da viúva de Galba. Viveriam singelamente os dois. Conseguiriam alguma casinha humilde em que pudessem recomeçar. As relações de Ênio em Roma poderiam auxiliá-los com a necessária segurança. O pai adotivo anuiu reconfortado, explicando que o seguiria com maior prazer. Entretanto, nada poderia assentar em definitivo, enquanto não se entendesse convenientemente com Lucila para notear-se dentro dos novos rumos. Não seria justo alhear-se da filha. Se encontrasse nela o acolhimento que esperava, suavizariam as agruras da sorte e Celso obteria os mestres que ele idealizara em suas paternais esperanças. Contudo, na hipótese da filha mostrar-se endurecida e ingrata, render-se-iam ambos às circunstâncias e reiniciariam a luta, conforme as aflições que o destino lhes ditasse. Enquanto conversavam, o moço guiava-o estrada fora, como se fora velho conhecedor da via de Ostia.
Desejoso de amenizar-lhe as agruras, o rapaz procurava distraí-lo, descrevendo-lhe as magnificências do pôr do sol e todos os aspectos interessantes que se lhe deparavam. Tassiano sorria, guardava a impressão de rever pelos olhos da memória a paisagem banhada na luz crepuscular. Avançaram um longo trecho de caminhos, quando se abeiraram de mísero pardieiro restaurado. Atentos aos informes de Enio, o moço convenceu-se. Atento aos informes de Enio, o moço convenceu-se de que haviam atingido o domicílio de Erato. Entretanto, sentiu-se como quem já houvera estado ali antes. As paredes humildes, o teto inclinado para o chão, a porta rústica, tudo lhe parecia familiar. Aquele era o mesmo do Júrio de Lispo de Alexandria, onde Quinto Varro encontrara Corvino pela primeira vez. O velho Lísipo conhecera igualmente a palma do martírio, partindo, como tantos, ao encontro do mestre da cruz. Mas pequenina construção, embora passasse de cristão a cristão, continuava a ser abençoada a oficina dos serviços da fé. No passado, Varro não pudera conduzir o filho querido às reuniões evangélicas, como pretendia, pois que Cíntia exercia sobre ele a vigilância materna. Sofrera longos anos de saudade e flagelação moral. Atravessara o sacrifício e a própria morte, mas soubera resignar-se e esperar. O tempo premiava-lhe a constância. Pela misericórdia do Senhor, tornara a existência corpórea, retomara o veículo da carne e espírito eterno metamorfoseado em quinto Celso, reassumiria a direção do destino de Tassiano, impelindo-o para Jesus, consoante no seu antigo ideal. Cerca de 44 anos haviam passado desde que Tassiano renascera, e o trabalho do amor continuava diligente e sublime. Ou seja, Tassiano estava com 44 anos. A choupana de Lísipo, qual ponto marcante de sua batalha espiritual, era a mesma. Simples como a serenidade inalterável do Cristo e acolhedora como a sua doutrina de luz. Extasiado, Celso descreveu para o cego a beleza pura daquele ninho de humildade e, tão emocionado, se revelou que o pai adotivo supôs comovidamente haverem encontrado naquele pouso um minúsculo palácio escondido sob a capa de florido arvoredo. Estranhamente feliz, o rapaz bateu à porta. Um velho de semblante calmo veio abrir. O moço fez mudo sinal, dando-lhe a entender a sua condição de adepto do Evangelho, e o rosto do ancião abriu-se em largo e luminoso sorriso. Abraçou os recém-chegados com palavras de carinho e fidalgo acolhimento. E, enquanto Celso se referia ao noticiário de Enio Pudens, Tassiano sentou-se num banco rústico, sentindo-se envolvido por uma tranquilidade que havia muito desconhecia.
A brisa fresca, penetrando pelas janelas, parecia acariciadora mensagem da natureza. 2 sobrinhos de Érato, Berzélio e Máximo, ambos escultores, presentes na sala humilde, partilhavam a conversação. O dono da casa lera a missiva de Ênio e regozijava-se. Era um companheiro de muitos anos. Conheciam-se desde a infância. Então, hoje paramos na página 357. Respirem fundo. Aproveitem para espreguiçar, para deixar o corpo bem tranquilo. Jesus, mentores, obrigada por estarem aqui conosco, por nos acompanharem na leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que as vibrações possam ter saído daqui e que elas sejam boas, chegando a todos os seus destinatários. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja. Em breve vamos acabar o livro, hein? E eu já prometi, vou estar lendo Cidade no Além. Então, para quem não conhece nada, Cidade no Além fala como que é o nosso lar. Boa noite, gente! Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Paramos na página 358. Vamos lê-la. Achava-se ao dispor de Celso e Tassiano em tudo o que lhes pudesse ser útil. O rapazinho explicou então que o pai e ele necessitavam de asilo até o dia seguinte, quando se avistariam com uma parenta que talvez pudesse ajudá-los. Pretendiam fixar residência na grande metrópole, mas viam-se naturalmente deslocados. O anfitrião mandou servir ligeiro repasto de pão, azeite e legumes, e o entendimento prosseguiu fraternal. O genro de Vetúrio, que intimamente não aderira ao cristianismo, para alegrar o filho adotivo, escutava os comentários sorrindo. Observava Celso tão inexplicavelmente entusiasmado que de modo algum se animaria a perturbá-lo. O velho, os sobrinhos e o rapaz afinavam-se com tal perfeição que deram a ideia de serem velhos conhecidos no mais íntimo reencontro. Máximo e Berzélio, abnegados cultores da Boa Nova, salientavam as dificuldades da vida em Roma. Surgira nova crise de violência e inquietação. A derrota do imperador Valeriano, escandalosamente aprisionado pelos persas, criara atmosfera ameaçadora para os núcleos cristãos. Ignácio Galieno, filho do imperador humilhado, subira ao poder. Pessoalmente, tinha simpatia pelo cristianismo torturado, da qual, pouco depois, oferecia públicas demonstrações. Mas no rigor dos conflitos sociais, o novo imperante devia curvar-se aos desejos das classes dominadoras. A força dos editos de 257 e 258, que geraram tremenda e cruel repressão dos serviços do Evangelho, reaparecera com bastante vigor. Potentados e autoridades, como de costume, atribuíam os desastres políticos do império à ira dos deuses.
revoltados com o intenso proselitismo cristão. A fúria dos perseguidores, porém, amainava-se à frente das famílias cristãs mais importantes, para recrudescer diante dos pobres e dos pequeninos. Os cárceres jaziam repletos. Estava todo mundo sendo preso. Ei, meu Deus do céu! O anfiteatro de Vespasiano estava oferecendo funções sucessivas. Os anciãos e mentores da igreja recomendavam particularmente aos escravos e aos plebeus pobres evitassem ajuntamentos na via pública. Inúmeros senhores, congregados na faina de coibir a expansão evangélica, não vacilavam em denunciar os servidores menos favorecidos como inimigos da ordem pública, exigindo represárias e punições. Considerando a probabilidade de ações subversivas, os tribunais regurgitavam de magistrados e demagogos. Segundo a opinião do patriciado em decadência, os cristãos que pregavam a fraternidade eram arguidos de responsáveis pela onda de pensamento renovador. As festas em louvor de Galieno demorar-se-iam ainda por tempo indeterminado. O governo, por seus dignatários mais representativos, desejando entrever o povo impressionado com as vitórias de Sapor está em letra maiúscula, então deve ser o nome de alguém, promovera variadas exibições. Além das preces públicas ante a imagem de Júpiter, o sacrifício de animais no Capitólio, das fartas distribuições de azeite de trigo, das corridas eletrizantes e das lutas ferozes entre gladiadores, denominada a matança de cristãos menos classificados nas esferas sociais, prosseguia em sinistros espetáculos noturnos. Não seria mais aconselhável permanecer-se os dois viajantes da Gália convenientemente reclusos até que a tormenta cessasse? Ante a pergunta do anfitrião, que permanecia no ar, Taciano lembrou a necessidade de ganharem o centro urbano sem demora. Competia-lhe aparecer no Aventino na manhã do dia imediato. E porque Máximo perguntasse a Quinto Celso qual era a opinião dele, o moço respondeu bem-humorado: "Nada temo. Tenho dois grandes amores, Jesus e meu pai. Como não pretendo perder meu pai, estarei muito feliz com a vontade de Nosso Senhor, que nos uniu. Se realizarmos nossos desejos, estaremos juntos, e se algum sofrimento aparecer no caminho, não nos separaremos." A observação conquistou o sorriso de todos, e o próprio Taciano, feliz por haver encontrado no mundo alguém que o amava assim tanto, mostrou no semblante sinais inequívocos de conforto e contentamento. Caíra a noite e o céu se recamara de um sem número de brilhantes estrelas. A claridade de suas tochas, a reduzida assembleia, comentou ainda por bastante tempo a respeito dos árduos trilhos da Boa Nova, detendo-se em considerações especiais sobre os mártires que por mais de 2 séculos vinham tombando em serviço à humanidade. Taciano, silencioso, tudo ouvia com discrição e respeito.
até que Marcelino ofereceu aos hóspedes a enxerga limpa e modesta em que deviam repousar. Na manhã seguinte, puseram-se ambos em caminho. Avançaram esperançosos pela via Ostiense e estavam prestes a entrar na cidade, quando nas adjacências da pirâmide de Céstio, notou Celso compacto ajuntamento. Duas pobres mulheres haviam sido presas sobre enorme algazarra popular. Os gritos: "As feras! As feras!" partiam da turba ameaçadora. O moço abraçou o pai com o cuidado de quem se propunha defender um tesouro e vararam a massa. De informação a informação, ganharam o Aventino e tomaram a direção do templo de Diana, em cujos arredores não tinham dificuldade para localizar o magnífico palacete de Lucila. Tassiano sentia o coração precípite na atormentada caixa do peito. Como seria recebido? Condoer-se-ia a filha do infortúnio em que o destino o arrojara? Relacionou alguns pormenores da aristocrática vivenda de Vetúrio, onde passara a mocidade, e Celso confirmava-lhe as reminiscências entre curioso e preocupado. Atendidos no portão de acesso por um dos escravos que se incumbiam da jardinagem, foram por ele encaminhados ao átrio. O viúvo de Helena indagou acerca de servidores que ali conhecera outro tempo, mas os seus velhos laços afetivos haviam desaparecido. Solicitou a presença da senhora, mas findos alguns instantes de espera, um mordomo irrepreensível, ao avisar que Lucila estava ocupada no ensaio de bailados importantes e que por isso mesmo não recebia visitas. Tassiano, porém, insistiu. Reportou-se à condição de pai e pronunciou nomes de família que obrigaram o interlocutor a reconsiderar a recepção desatenciosa. O servo tornou a intimidade doméstica e, transcorridos alguns minutos, Lucila apareceu em companhia do tribuno Caio Persiliano, algo pálida, mas com indisfarçável expressão de ironia e indiferença a se pintar no rosto castigado de cosméticos. Celso observou-lhe o sarcasmo e teve medo. Aquela não poderia ser a mulher que buscavam. Lucila era o retrato da crueldade feminina, emoldurado na imprudência. Ela fixou o cego, comprimindo os músculos da face, enlaçou o amante num gesto felino e falou zombeteira: "Com que então sou procurada por ilustres parentes?" Somente ao ouvi-la, percebeu o genitor quão modificada deveria encontrar-se para dirigir-lhe a palavra com tanta malícia na voz. Ainda assim, num esforço sacrificial para identificar-se, rogou comovedoramente: minha filha, sou eu, teu pai, estou cego. Recorro à tua proteção como um náufrago." Ela, todavia, não assinalou a dor que envolvia aquelas frases suplicantes. Deferiu fria gargalhada e disse ao companheiro: "Caio, se eu não soubesse que meu pai está morto, naturalmente me enganaria." "Não, Lucila, não morri. Não me desconheças,"
bradou o genitor angustiado. Estou agora sozinho, não me abandones. Ajuda-me, pela memória de Blandina, que também já partiu. Vim de Leão à tua procura, tenho sofrido bastante. Acolhe-me, por piedade, por amor aos deuses, por devotamento a Cibele, que sempre patrocinou a nossa casa. A viúva de Galba não se traiu. Com incrível dureza de coração, falou ao tribuno intrigado. Este velho deve ser algum louco da terra em que nasci. Blandina era realmente minha irmã, que descansou sob o amparo dos imortais, segundo notícias que recebemos há dias. E com significativo entono prosseguiu. Meu pai morreu em Baias, ou Baias, né? Justamente quando tive a infelicidade de perder minha mãe. O cego, entretanto, ajoelhou-se e suplicou. Filha, foge a injustiça e a maldade. Em nome de nossos antepassados, desperta a consciência. Não permitas que o dinheiro e os prazeres te anestesiem os sentimentos. Exasperada, Lucila cortou-lhe a palavra, gritando para um escravo próximo. Croton, apressa-te, traz o cão de guarda, expulsa daqui esses ladrões gauleses. Imediatamente, selvagem mastim apareceu feroz. Precipitou-se rápido sobre Quinto Celso, que abraçava Tassiano, buscando preservá-lo. Mas quando pequena ferida surgiu sangrando no braço do rapaz, Persiliano, incomodado, interferiu, recolhendo a fera. Olhando os visitantes que se retiravam, cabisbaixos, o moço cochichou aos ouvidos da amante. Querida, não transformemos isto aqui num tribunal. Procedamos com sabedoria. Esta bela vivenda não é para os desagradáveis misteres da justiça. Tranquiliza-te. Se estes vagabundos conhecem-te a família, podem realmente ameaçar-nos a ventura, serão corrigidos a tempo. E despedindo-se acrescentou. Serão presos. O anfiteatro nas grandes festas é a nossa máquina de limpeza. Lucila sorriu com a expressão de uma gata reconhecida e Caio passou a acompanhá-los. Tassiano, surpreendido e indignado, não teve lágrimas para chorar. O desejo inútil de vingança obcecava-lhe o pensamento. O amor que ainda consagrava a primogênita transformara-se de repente em ódio roaz. Se pudesse, pensava, mataria a própria filha, crendo que esse era o único recurso para quem, como ele, havia ajudado a gerar um monstro. Celso, porém, afagando-lhe a cabeça enquanto caminhavam, induzia-o à calma e ao perdão. Voltariam à casa de Marcelino, recomeçariam a luta de outro modo. Escutando o desventurado Patrício, pouco a pouco sossegou a própria mente e lembrou o dia em que ele mesmo mandara soltar um cão bravio sobre o próprio pai, que o visitava carinhosamente. Na acústica da memória, ouviu de novo os gritos de Silvano pedindo socorro, e na tela íntima, como se as retinas agora funcionassem para dentro, reviu a fisionomia angustiada de Quinto Varro, a implorar-lhe em vão entendimento e misericórdia. O retorno ao pretérito doía-lhe o coração.
acabrunhado, registrava as palavras de Celso, que o impeliam à bondade e ao esquecimento do mal, e admitindo estar sob o guante da justiça celeste, por fim desafogou em lágrimas a opressão da alma. As lembranças do passado alterara-lhe, porém, o íntimo. Algo lhe renovara o campo mental. Com surpresa para si mesmo, passou do ódio à comiseração. Reconheceu que Lucila, tanto quanto ele próprio, na juventude, trazia o sentimento intoxicado de negras ilusões. Pobre filha, fletia amargurado. Quem lhe servirá de instrumento à dor necessária do futuro? Desciam os dois abraçados e tristes, vigiados pela astúcia de Persiliano, mas quando se mostraram suficientemente distantes da principesca residência, o tributo, invocando o auxílio de pretorianos na via pública, denunciou-os como cristãos relapsos e contumazes ladrões, asseverando que lhe haviam assaltado o domicílio. Enredados de surpresa, Tassiano e o rapaz foram detidos sem consideração. Tentando restabelecer a verdade, o cego lançou dignamente a cabeça e clamou: "Guardas, protesto! Sou um cidadão romano." Um dos assalariados de Caio prorrompeu em gargalhadas e observou: "Que valioso histrião para o teatro! Representaria admiravelmente o papel de algum patrício desagradado." Não valeram frases fortes do irreconhecível genro de Vetúrio. Há breves instantes, a multidão chocarreira e preguiçosa os envolveu. Ironias e impropérios foram vociferados a esmo. Paramos na página 364. Vamos fazer uma prece. Fechem os olhos físicos, respirem fundo, acalmem seus pensamentos. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam ter saído daqui vibrações boas para todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão em hospitais, todos os seus familiares, para que todos possam ter a fé revigorada. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Obrigada pela leitura de hoje. Que assim seja.